Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. O Evangelho de Lucas traz uma sequência dos fatos descritiva, mas ao mesmo tempo uma estando ligada à outra. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você voltar lá no capítulo 4, você vai encontrar Jesus entrando em uma sinagoga, como no texto que nós acabamos de ler, e ele então faz uma leitura na sinagoga de um texto de Isaías. E no texto de Isaías que Jesus leu, ele volta a dizer o seguinte, vou reproduzir aqui a maneira como Jesus disse diante de todo mundo dentro da sinagoga. Está lá no capítulo 4 de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Está lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, e foi o texto que Jesus leu diante de todo mundo na sinagoga. Por que eu estou voltando nesse texto? Porque esse texto que Jesus leu anuncia o que ele vai fazer durante todo o seu ministério. Ele acabou de ler um texto que afirma que acaba de chegar o ano da graça do Senhor. Sabe o que significa isso? Sabe a que se refere esse texto de Isaías que Jesus leu? É o chamado ano do jubileu. E sabe como funcionava o ano do jubileu? Era assim, só para você entender. No ano do jubileu, todos aqueles que deviam alguma coisa para outro tinham as suas dívidas perdoadas. Todos aqueles que por algum motivo tinham se tornado, e isso era muito comum em Israel, tinham se tornado escravo de outro, justamente por causa de dívidas, tinham as suas dívidas quitadas e ele deixava de ser escravo e voltava para a sua casa. Todos aqueles que tinham a sua terra sob o domínio de outro, por causa de dívidas, agora tinham de volta a sua terra. Esse era o ano do jubileu. E aí você vai entender por que apesar de ser algo proposto por Deus para o seu povo no Antigo Testamento, Israel nunca cumpriu. Jamais o povo de Israel obedeceu a essa ordem de Deus. Por quê? Porque seria algo que aqueles que estavam acumulando poder iam perder. E eles não queriam perder coisa alguma. E por conta disso, em nenhum momento essa lei foi obedecida em Israel. E agora, nós temos no Novo Testamento Jesus
entrando na sinagoga, lá no capítulo 4, e dizendo o seguinte: eu vim para pregar isso, e hoje essa escritura se cumpriu. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: a partir desse momento eu trago uma nova mensagem, e nessa mensagem do novo mundo de Deus, não quero mais que haja aquele que domina e aquele que é dominado, aquele que oprime e aquele que é oprimido. E aí você entende o porquê da expressão que Jesus usa, citando Isaías: vim anunciar as boas novas a quem? Aos que não têm nada, aos pobres, aos que estão presos, aqueles que são os explorados. Eu trouxe para vocês uma nova mensagem. E aí então, nós chegamos nesse texto e Jesus está de novo dentro de uma sinagoga. E agora, para você entender muito bem, a sinagoga não era um lugar em que todos participavam de maneira igual, não funcionava desse jeito. E nesse texto, nós encontramos Jesus curando uma mulher no dia de sábado, na sinagoga, diante do chefe do lugar. O texto nos informa que a mulher estava sofrendo de um mal já há muito tempo, há 18 anos, e ocupava a posição mais crítica possível naquela sociedade. Ela era mulher. Na sociedade da época de Jesus, a mulher não tinha absolutamente nenhuma importância. Quer que eu te dê um exemplo disso? Lembra quando o Evangelho fala que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães? Diz lá que havia cerca de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, nem contadas eram. Era uma mulher, estava doente, e a doença que ela tinha era atribuída a uma possessão do demônio. Imagine a situação dessa mulher dentro daquela sociedade. E para que não haja nenhuma dúvida, é preciso que a gente entenda que isso que acontecia na sociedade da época de Jesus não era a vontade de Deus, não era o que Deus tinha planejado para homens e mulheres. Se você voltar lá no Antigo Testamento, você vai descobrir que a ideia de Deus ao criar o homem e a mulher era muito diferente. De maneira geral, você vai encontrar no Antigo Testamento a mulher tendo o seu valor e a sua honra na medida em que ela dá filhos ao seu marido. Ela não só tinha que dar filhos ao seu marido, de preferência filhos homens, porque seriam aqueles que continuariam a geração, mas ela também tinha que se submeter ao seu marido. Sempre foi assim? Não. Se você voltar no relato da criação, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, você vai encontrar a mulher sendo reconhecida como parceira do homem, igual em dignidade. No casamento, homem e mulher se completam e formam uma só carne, pois são semelhantes, apesar de serem diferentes. Juntos formam a criação perfeita de Deus. Portanto, nós temos duas realidades diferentes. Aquilo que Deus queria, desde o princípio, que homem e mulher fossem iguais em dignidade, e um completasse o outro, e depois o que Israel fez, colocando a mulher como inferior, e na época de Jesus, a mesma coisa. Uma sociedade centrada na figura masculina, uma sociedade centrada na mulher apenas como aquela que dá filhos aos homens, e se ela não tivesse filhos, ela era considerada como desprezada naquela sociedade. Na época de Jesus, as mulheres, tanto aquelas que eram de famílias importantes como as de camadas mais pobres, não deviam sequer participar da vida pública. É verdade que não era bem isso que acontecia. Na realidade, as coisas não funcionavam assim. Principalmente as mulheres de camadas mais populares acabavam ajudando seus maridos em suas profissões como forma de sobrevivência.
Algumas até atuavam como comerciantes. Quando chega nesse texto, nós estamos dentro de uma sinagoga. E na sinagoga, a mulher já também tinha a sua segregação. Ela não tinha o mesmo lugar do homem. Ela não ocupava a mesma posição dos homens. Ela começou a ser discriminada e segregada a partir do século 3 a.C., ocupavam os últimos lugares, não adoravam a Deus junto com os homens. Na verdade, havia uma cortina que separava as mulheres dos homens. Tinha o lugar dos homens, o lugar principal, e lá no fundo, uma cortina separava a posição onde ficavam as mulheres. E portanto, essa é a realidade dessa mulher. Veja, uma mulher doente, portanto entendida como alguém que estava sob o domínio de Satanás. O próprio Jesus fala isso no texto. E lá no fundo, separada dos homens, nos últimos lugares. Veja, o chefe da sinagoga podia convidar qualquer homem para ler a lei e os profetas. A evidência disso é exatamente o texto que eu apresentei para vocês, que Jesus leu do profeta Isaías. Mas as mulheres tinham que conservar rigoroso silêncio. Mulher não abria a boca na sinagoga, nem para falar e nem para comentar, nem para fazer como se faz hoje, nem para fazer um amém, concordando com o que está acontecendo. Fique quieta. Essa era a realidade das mulheres. E portanto, essa é a realidade da cena que nós estamos vendo aqui na sinagoga. E aí você pensa assim, puxa, mas que sociedade mais machista, mais contrária à mulher. Não, tem coisa pior ainda. Só para você ter ideia, havia uma norma, e isso até hoje existe. Eu tive acesso ao livro do rabino que escreveu isso, quando eu estava no seminário. O rabi Judá Ben Elai desenvolveu um texto que servia para todos os dias o judeu recitar 3 doxologias. E eu vou reproduzir para vocês aqui. Primeira doxologia: louvado seja Deus que não me criou pagão, que me criou dentro do povo de Israel. Essa era a primeira. Segunda: louvado seja Deus que não me criou uma pessoa sem instrução. E terceira: louvado seja Deus que não me criou mulher. Vai vendo. Isso, uma orientação de um rabi, de um rabino que ensinava aquilo que todo bom judeu devia recitar todos os dias. E isso mostra que para a religião a mulher não era igual ao homem. Essa era a realidade que nós estamos aqui nessa cena de todo mundo dentro dessa sinagoga. E aí então o que Jesus faz? O texto diz assim: ele chama a mulher. Ele chama a mulher. A mulher que estava lá atrás da cortina, separada daquela região onde estavam os homens, é chamada por Jesus. Obviamente que para ela ir até ele, ela tinha que entrar na região dos homens. E é exatamente isso que ela faz. A mulher estava nessa posição na sociedade, não tinha mais nada e ainda estava doente. A doença sempre associada ao pecado ou como possessão de Satanás. E Jesus olha para aquela mulher e a chama. Ela teve que ir até onde ele estava, onde era a área dos homens. E quando ele toca nela e diz: mulher, você está curada. Ele dá àquela mulher o mesmo status de todos os que estavam presentes. E isso é importantíssimo para as comunidades de fé que se identificam com Jesus. Aprenda com esse texto. Jesus não segregava absolutamente ninguém. Ninguém, de nenhum tipo. Se você fosse pensar nessa mulher, não tinha como ser pior a situação. Era mulher, naquela sociedade centrada no homem, era doente, e uma mulher que estava anos sofrendo numa doença, e encurvada.
Você olha para uma mulher como essa e diz: não tem como ficar pior do que isso. Mas Jesus a chama e a cura. Jesus faz dela alguém com a mesma dignidade de todos os que estavam na sinagoga, porque Jesus não segrega absolutamente ninguém. E porque ele não segrega, significa aqueles que se identificam com o seu ensino, aqueles que se identificam com a mensagem do Evangelho, também não podem segregar ninguém. E por que eu estou dizendo isso? Não é só porque o texto diz, mas porque nós aprendemos a vida inteira na igreja que Jesus veio para salvar o pecador. Se você está esperando que a igreja seja formada por pessoas boas, excelentes, maravilhosas, você está enganado. Ela é composta por pecadores resgatados por Jesus, por quem ele deu a vida. E por quem Deus mandou Jesus para dar a vida? Por toda a humanidade. Por isso Jesus não segregava ninguém, e por isso os seus seguidores não podem segregar absolutamente ninguém. E a reação à ação de Jesus é contraditória. Você viu aí, o chefe da sinagoga não gostou muito da conversa e reclamou e disse que os doentes deviam vir à sinagoga outros dias, não no sábado. A cura realizada naquele lugar, durante o sábado, trazia um elemento simbólico muito claro. E deixa eu fazer aqui um apontamento para os irmãos. A gente normalmente não dá muito valor para símbolo. Mas você já percebeu que quase tudo que você faz na vida está ligado com símbolos? Você já percebeu? Quando alguém conversa com você, você só entende porque ele está usando uma linguagem, e essa linguagem é composta de um monte de símbolos que você entende. A pessoa fala e você entende perfeitamente. São uma porção de símbolos que inventaram, e a gente lê aquilo ali e entende o que está sendo dito. Tudo na vida está ligado a símbolos, e aqui nós temos nessa cena um elemento simbólico muito claro. Quando Jesus coloca a mulher na mesma posição dos demais, Jesus estava com essa ação dizendo: não considere um maior e nem outro menor, porque isso não existe no novo povo e no novo tempo de Deus. Lembra que a gente falou lá no começo? Ele veio para trazer o ano da graça do Senhor. Agora não tem maior nem menor, agora não tem superior e nem inferior. Agora aquele que era pobre, doente, preso e tudo mais, agora ele é resgatado, porque ele faz parte do novo povo de Deus, do novo mundo de Deus. Essa ação de Jesus traz essa simbologia muito clara, de colocar a mulher na mesma posição dos demais. E também sinalizava que no discurso de Jesus, o sábado era o dia do Senhor, e a salvação tinha que fazer parte também daquele dia. Não era só nos outros dias. Hoje em dia a gente inverteu isso, né? A pessoa tinha até antigamente, quando eu era jovem, há muitos séculos atrás, numa galáxia distante, tinha uma música que se cantava antigamente que dizia: domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado não é santo não. É uma música que eu aprendi lá quando eu era adolescente, há muito tempo atrás, né? Hoje a gente inverteu, o sujeito só é cristão, só é obediente a Deus no domingo, naquele período pequenininho que ele fica no templo. Não, é exatamente o contrário. Quando nós nos comprometemos com o novo mundo de Deus, isso deve fazer parte da nossa vida o tempo todo. E a resposta de Jesus àquele chefe da sinagoga é denunciador. Ele diz: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai até a estrebaria, pega o seu boi, pega o seu jumento e leva para beber água. Agora, olha aqui, aqui está uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? E com isso Jesus demonstra
que uma pessoa é muito mais importante do que os bois e os jumentos, do que de uma pessoa sã. Muito mais importante do que bens. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E é isso que Jesus está demonstrando aqui. E então, com isso, ele confere àquela mulher um novo status no reino de Deus. E não somente a ela, mas a todas as mulheres. Elas são alvo da graça divina da mesma maneira que os homens. Isso mostra que Jesus é inclusivo em sua pregação e ainda mais, quando anuncia o reino de Deus, não há homens, não há mulheres, não há escravos, não há livres, não há judeus, não há gentios. É isso que Paulo diz: em Cristo todos somos um. Quando nós olhamos para esse texto e quando olhamos para a mulher no nosso contexto atual, é preciso perceber que hoje há ainda muitas mulheres encurvadas por causa dessa sociedade que nós vivemos, que promove violência contra a mulher, violência psicológica, violência sexual, violência física, violência econômica, violência teológica, por mais incrível que pareça. Até hoje tem gente que se diz seguidor de Jesus e coloca a mulher como inferior e ainda se baseia em texto bíblico para isso. Violência emocional. As comunidades cristãs do nosso tempo, infelizmente, nem sempre entendem a mensagem de Jesus. Mas as comunidades cristãs do nosso tempo, que assumem o compromisso de seguir a Jesus, precisam entender o seu papel como espaços de igualdade, de fraternidade, de cura e, sobretudo, de compaixão pelas pessoas que sofrem e são discriminadas. Aqui é uma mulher, mas hoje o que não falta na nossa sociedade são pessoas que sofrem. Veja, e concluo com a mesma expressão que começamos. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, não aos ricos, não aos poderosos, mas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade, não ao que quer falar o que pensa, seja lá a bobagem que for, mas aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano do jubileu. O reino de Deus traz o jubileu para dentro da vida das comunidades. Seja essa a realidade na nossa comunidade de fé. Se não for assim, podemos até nos reunir, mas estamos longe do chamado novo mundo de Deus, que Ele chama de reino de Deus. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.